A questão que a gente vai fazer de resolução de redação hoje foi uma prova da AFA. Então, vocês observaram que a gente tem 4 textos aí. São os textos que compuseram a prova de questões. Todo vestibular militar, SPSEC, ITA, IME, AFA, ESA, EAR, Escola de Sargentos, usa, além do tema que é dado para você, como base de apoio para você compor, né, a sua bagagem cultural, os temas, né, os textos de interpretação que constam nas provas de questões. Então, tem aí 4 textos, vamos aí não vai dar para ler porque os textos são imensos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sintetizar o assunto principal de cada texto, colocar ali no cantinho da folha, né, assim que a gente faz na redação, para depois partir pro abraço. A moça e a calça, texto 1. Bota aí, Lili. Tá no ar. É um texto do Stanislau Ponte Preta, né? Que fala da moça e da calça. Esse é para ler porque é divertido, olha só. Foi no cinema Pax em Ipanema. O filme em exibição é ruim. Um menino mágico. Se mágico adulto geralmente é chato, imaginem menino. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a mocinha muito da redondinha, condição que seu traje apertadinho deixava sobejamente clara. A mocinha chegou, comprou a entrada, a apanhou. Foi até a porta, mas aí o porteiro olhou para ela e disse que ela não podia entrar. Não posso, por quê? A senhora está de Saint-Tropez. E daí? Daí o porteiro olhou para as exuberâncias físicas dela, sorriu e foi um bocado sincero. Por mim, a senhora entrava. Provavelmente completou baixinho e entrava bem. Mas o gerente tinha dado ordem de que não podia com aquela calça bossa nova. E sabe como é. Ele tinha que obedecer. De maneira que sentia muito. Mas com aquela calça, não. Você sabe o que é calça sem tropê? Não. Você sabe o que é calça sem tropeito, não é? Que vô usa muito. Que Deus o tenha. Usava aquelas calças que você puxa e vem aqui. Então, isso é centropeito. Calça centropeito é essa calça de cintura baixa. Eu não uso porque não permite mais, né? A natureza, com as protuberâncias, não permite mais. Essa calça baixa que deixa um biguinho de fora, a barriguinha toda sexy, então. E aí o porteiro falou, olha, com essa roupinha a senhora não entra. O senhor não vai querer que eu tire a calça. Nós, que estamos perto, quase respondemos por ele. Como não, dona? Mas ela não queria a resposta. Ela queria discutir a legitimidade de suas apertadas calças Saint-Tropez. Disse então que suas calças eram tão compridas como as outras quaisquer. O cinema Pax é dos padres e talvez por detalhe não pode usar Saint-Tropez. A calça, de fato, era comprida como as outras. Mas embaixo e em cima ela era curta demais. O umbigo ficava ali, isolado, parecendo até representante de Cuba em conferências pan-americanas. Quer dizer que com as minhas calças eu não entro? Ela quis saber ainda mais uma vez. E vendo o porteiro balançar a cabeça, em sinal negativo, tomou a pergunta, e de saia? Pô, de saia podia. Então ela abriu a bolsa, tirou uma saia que estava dentro, toda embrulhadinha, devia ser para presente, desembrulhou e vestiu ali mesmo por cima do ponto da discórdia. Do pombo da discórdia, perdão. No caso, a calça Saint-Tropez. Depois, calmamente, afrouxou a calça, deixou que a dita escorresse saia abaixo. Apanhou, guardou na bolsa e entrou com uma altivez que só vendo. Enquanto rasgava o bilhete, o porteiro comentou, faço votos que ela tenha outra por baixo. Outra calça, naturalmente. Olha que legal, não é? Ah, eu adoro esses textos. O que a gente tem aí no texto 1? Isso é uma crônica, não é? O gênero crônica. Divertido, um recorte do dia a dia. Tem uma moça que não podia entrar porque ela estava de barriguinha de fora. Mas quem é o porteiro para dizer que roupa que você usa, minha filha? Não é? Exceto se você estiver de acordo com as regras, ninguém pode te obrigar, não é? A tirar a sua roupa. Então a gente está falando de que tipo de preconceito? Me ajuda aí, Luana. A gente está falando, está diretamente ligado ao universo feminino, porque se fosse um homem de bermudão e camisa do Palmeiras, não ia mandar ele voltar. Ia? Regata. Ou então aquelas blusas apertadinhas de correr de bicicleta.
e aquelas calças apertadinhas que marca tudo, ninguém ia mandar o cara arrancar aquilo porque estava marcando o bicho lá na frente. Mas a mulher não pode mostrar. Então tá ligado ao universo feminino e tá ligado ao vestuário. O tipo de preconceito que está sendo discutido aí. O texto 2, vamos ver se é muito grande. Não vai rolar de ler tudo, mas é um texto do Marcos Sandrini, que foi publicado na revista do Jovem. Então trata diretamente do universo jovem, tá? E começa assim, o primeiro parágrafo é legal, que a maioria das pessoas acha que está livre do preconceito. Você fala, eu não sou preconceituosa, não é? E aí fala, olha lá que gorda. Vou pegar ele não, ele é moreninho demais. Não é assim que a gente faz? Não vou contratar, é muito boa essa menina, mas é mulher. A mulher vai contratar aqui na empresa, dá trabalho, né? Fica menstruada, tem cólica, pede pra faltar, tem filho, fica grávida. Não é? Mas eu não tenho preconceito, né, Liz? Imagina, eu sou uma pessoa super aberta, não é? De modo especial, o corpo, que deveria ser o elemento de agregação, se torna o elemento da discriminação. O corpo e todas as nuances do corpo. Então, se a pessoa tem alguma deficiência física, ela é vítima de preconceito. O tom da pele, o corpo envolve o cabelo, a gordura, né? A pança mais gorda. Eu sou só gordinha, ninguém vai olhar pra mim com preconceito, mas se eu tivesse 200 quilos, o povo ia falar, hoje é a aula daquela gorda, não é? Ou então, se eu estivesse subindo as escadas gigantes, o povo ia me zoar. Não, mas eu não tenho preconceito, não é? E aí tá falando de uma pesquisa com 10 adolescentes sobre a presença da violência na escola através da palavra. E aí, você já foi menino, ou você ainda é menino, vai fazer SP7, está com menos de 21 anos, não é? Sabe da crueldade do adolescente, do famoso bullying. Vamos botar aqui no texto 2 antes de esquecer essa palavra. Não é a violência pela palavra? Bullying. Não é violência da palavra? Pode bater também, né? Pode encoxar, pode dar uns tapas no coleguinha, mas o bullying começa primeiro com aquela zoadinha básica que você dá achando que não dá problema pro colega, não é? A adolescente vem no corpo um elemento de discriminação. A obesidade, a altura, pequenos defeitos físicos, ou o nariz é grande demais, ou o dente é separado, ou a orelha é para fora, não é? Normal, gente, todo mundo tem um defeito. Mas isso no universo jovem, adolescente, vira motivo de escárnio e preconceito. Acontece que na sociedade, o corpo, o texto diz, né, é moldado pelo padrão, não é? Tipo, Luana tá no padrão, ela é alta, ela é magra, ela só faltava ser loura, não é? Para ser o estilo Barbie, e ser dentro do padrão de beleza aceito. Já eu e Liz estamos fora, né, Liz? Coitada de nós. Já era para nós, só nascendo de novo. Só em outra... Mas se você voltar lá na época do Botticelli, eu até que tô gostosa, viu? Viu? Gordinha. Então, pessoas com necessidades especiais também são consideradas anormais. Estava dando aula de redação lá para a turma medita e a gente estava discutindo exatamente a questão da inclusão de pessoas com deficiência. E aí eu falei uma coisa que o Sendrete contribuiu, ele não vai assistir nessa aula, que às vezes a gente acha que a pessoa é cega, é burra, é surda, é burra, é down, é burra. Não, gente. Se você não der ferramentas para essa pessoa se desenvolver, ela não vai saber ler, ela não vai saber escrever, não vai saber trabalhar, não sabe... Ela é burra? Não, tira isso tudo do você desde o dia que você nasceu. Não te ensina a andar, nem a comer, nem a pegar ônibus, nem a ler e escrever. Você é burro? Fica aí a reflexão. E os adolescentes que moram na periferia? O texto fala de vileiro. Eu nunca ouvi xingar alguém de vileiro. Que mora em vila? E favelado. Você quer falar mal de alguém, você fala aquele favelado. Não é? Como se morar na periferia fosse algum crime. A pessoa tem escolha. Ela tem escolha de ser ruim, de ser babaca. Mas de morar na periferia, não. E o que dizer dos homossexuais e dos adolescentes homossexuais? Eu acho que deve ser muito mais difícil. Então, bullying ali eu coloquei como representativo do texto 2, para a gente sintetizar em uma palavra a ideia central do texto 2, que eu acho que representa isso tudo. O texto 2 continua falando da diferença e da desigualdade. E o texto 2 tem pesquisa. Então, se você quiser fazer um recorte
pode tirar a pesquisa lá da FIP que está constando no texto 2. Pesquip, não. Eu quis falar pesquisa e FIP e botei pesquip. Pesquisa. Tá? Pode buscar. Não pode copiar e colar na redação, mas pode dizer, de acordo com a pesquisa da FIP citada no texto 2, que faz parte da coletânea de textos oferecidos, pronto. Já botou um argumento de autoridade dentro da sua redação sem copiar e colar um elemento da proposta. E aí fala, né, dos entrevistados com menos de 20 anos. Ai, meu Deus. O MEC mostrou que há preconceito nas práticas aí dentro da escola de todo o Brasil. Tá? A pesquisa revela que 99,3% das pessoas que são homossexuais, deficientes, ciganos e deficientes sofrem algum tipo de preconceito em outro nível, quer dizer, já tem um nível que é básico, parece, né? Tem outro nível, e o texto arremata dizendo que enquanto a educação não enfrentar essas questões, né, que está acontecendo na escola, que é o lugar da gente não propagar preconceito, mas propagar a liberdade, nada vai ser resolvido, tá? Bom, a gente tem 2, pesquisa e bullying. E no texto 3, somos parte da imensa diversidade. Esse filme é lindo, lindo. Quer citar filme? Vou botar aqui, ó. Vou botar no cantinho, igual eu fiz a outra aula lá, ó. A Lauren me deu uma ideia legal. E eu vejo muito filme, ela também, muita série. Filmes. E aí, ó, pra tratar de preconceito, fala um filme bom aí, Liz. Pessoas que normalmente sofrem preconceito são pessoas com deficiência. Tá na moda aí A Forma da Água, né? Qual? A Forma... do menininho eu não vi, não. Eu não vi esse filme, não assisti ainda. Extraordinário, do menino que tem... Ele não tem nenhuma deficiência, ele tem uma deformidade, não é? Ele é totalmente normal, mas o rosto dele não tem uma aparência regular. Ele sofreu algum tipo de coisa, eu não sei porque eu não vi o filme. E ele tem um rosto deformado. E aí o menino se esconde. Por quê? Porque o povo acha que ele é feio, não é? Ninguém quer olhar pra dentro, a gente só olha pra fora. Extraordinário. Intocáveis também, você já viu? É extraordinário. Que tem o enfermeiro e o patrão lá, o cara de quem ele toma conta, ele é totalmente paraplégico. E aí trata do amor. Eu não sei se são os intocáveis, eu acho que é só intocáveis. Untouchable, intocáveis. Não é isso o nome do filme? Não é Os, não, porque Os Intocáveis é um filme de faroeste. Eu acho que é só Intocáveis. Hoje eu quero sair só... Isso, tem um monte aí, mais um filme que foi citado. Aí você não pode citar, por exemplo, o que já foi citado na proposta. Você vai buscar um outro filme para usar como argumento de ilustração. O texto 3 fala do filme Colegas, do Marcelo Galvão, tá? O que é isso? O filme é todo feito a partir da perspectiva dos portadores de Down. Os atores, tá? Todo mundo que participou, inclusive uma reportagem sobre isso, que é muito legal. E, inclusive, dentre os atores tinham filhos de cantores e atores famosos que têm Down e a gente nem sabia. Fiquei surpresa em saber, né? E aí, por exemplo, o que o texto trata, né, num filme Colegas, que fala das pessoas com síndrome de Down? O que essas pessoas precisam? Inclusão na escola, no trabalho, na família, na sociedade, no lazer, no esporte? Precisa, porque elas precisam de algo muito maior. Pensa hoje, se eu tiver uma filha, uma outra filha, além da Tetezinha, eu vou fazer 40 anos, eu tenho 50% de chance de ter um bebê com algum tipo de dificuldade. E aí, eu espero não ter mais filhos, mas se eu tiver um filho com síndrome de Down, eu vou morrer, não vou morrer primeiro? Vou morrer, vai viver. E aí, essa pessoa vai viver como? Como que ela vai trabalhar? Pagar conta, pagar aluguel? A gente tem que trabalhar principalmente a questão da autonomia, incluir mais algo para essas pessoas, que é o que trata o texto 3,
Autonomia. Porque se o pai e a mãe, que são as pessoas que são responsáveis, ou adotivos ou não, autonomia. São responsáveis por cuidar dessas pessoas, são mais velhos, a avó, o tio, qualquer pessoa adulta que vai passar a mão nesse menino vai falar, vou criar. Essa pessoa vai morrer primeiro, gente, é a ordem natural do mundo, não vai morrer primeiro? E esse portador vai viver como? Da caridade alheia? Vai morar onde embaixo da ponte? São pessoas que podem ser úteis à sociedade, podem pagar impostos, podem exercer trabalho, pode. Lembra do babado que deu no Facebook da professora com síndrome de Down, que foi motivo de chacota de uma desembargadora? Postou lá. Que escola é essa que tem uma professora infantil retardada? Olha que absurdo, olha o que uma mulher escreve, gente. Não é? E ela é formada em pedagogia, cursou uma universidade federal, não é? Ela tem competência para estar ali. Então, é possível que essas pessoas tenham uma vida autônoma, que consigam trabalhar, estudar, manter a roda da sociedade girando, porque está pagando imposto, gente. Olha só, a gente precisa trabalhar. O texto 2 fala exatamente sobre isso. E aí, no finalzinho, a pessoa fala sobre a dificuldade de ter filhos com algum tipo de deficiência, não é? Porque é uma entrevista e a pessoa sabe que tem possibilidade de ter um filho com síndrome de Down. É natural, conforme a gente vai ficando mais velha, a mulher vai envelhecendo os bichinhos lá dentro, os óvulos, e não tem jeito, não é? Acontece. E aí, deve ser um desafio muito grande, né? Quando pensa nisso. De como educar uma criança, porque a gente já cria o ser humano para ser autônomo. É isso que sua mãe, seu pai, sua tia, ou alguém que criou você fez. Meu filho vai para a escola, vai fazer o curso para passar no SpaceX, para arrumar um trabalho, para cuidar da sua própria vida. Está te dando autonomia. Você que não tem nenhum tipo de problema. Nem pode ter porque vai ser militar. Agora imagina uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. Como que vai ser autônoma? Como que vai viver sozinho no mundo? Tá? O texto 3 fala sobre isso. Finalmente, o texto 4 também caiu na prova. Não é? Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. E aí não precisa ter deficiência, né? Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal, seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo inteiro, o tempo todo não é legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí que diferença faz? A própria escrita de falar que é uns quilinhos a mais já é carregada de preconceito. Porque você diz que tem um peso ideal, e se você não tiver um peso ideal, você está a mais. A pessoa quis escrever um texto, o Edilson Xavier e o Vinícius de Castro, muito bonitinho, mas aí, sem perceber, apregoou um preconceito. Você percebeu? A pessoa nem entendeu ainda. Se o quilinho tá a mais, ele pressupõe, tá subentendido na frase, que tem um peso ideal. Muito cuidado quando for escrever alguma coisa, viu, gente? Todo mundo tem que ser especial. Seu sorriso, sua fé no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é legal. Já pensou ser sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Aqui a gente tem quase uma quadrinha, né? Rimadinha A, B, A, B, A, B, falando que ser diferente, e aí as mais diversas manifestações do diferente, não só preso aí em algum tipo de deficiência, né? Mas aqui tá pregando o quê? O respeito. Eu não sei se eu colocar alteridade ou diversidade. Vou botar alteridade, que eu acho que é mais amplo. O que você acha, Luana? Oi?
Mas a gente tá falando de pessoa. Alteridade. Pronto. E aí, finalmente, vem a proposta de redação da AFA. A prova da AFA é uma delícia. Se você quiser fazer também. Se quem tem idade para fazer SPSEC, tem idade para fazer AFA, tá? Vai lá. Na AFA, o edital ainda não foi liberado. Não sei se vai ter cota. Mas dizem que o MEC obrigou, finalmente, fez valer a lei. Todo mundo tá com seu direito social garantido. E aí tem lá o Charlie Brown, não é isso? E tem dois molequinhos conversando. Eu gosto de ser negro, que legal. Eu gosto de ser branco, racista. Eu gosto de ser gay, que legal. Eu gosto de ser hétero, homofóbico. Eu gosto de ser mulher, que legal. Eu gosto de ser homem, machista. E aí, a partir dessa leitura, a gente vai escrever. E o tema foi dado, presta atenção. Esqueci de botar... Onde é que a gente vai botar isso? Vamos botar aqui, ó. Não vou botar, não. Vamos deixar para depois. A gente coloca no meio do caminho aí esse quadradinho aí. Combate aos preconceitos na atualidade. Olha que tema amplo. Olha que delícia. É o combate ou só combate? O combate. Nem precisava falar que é na atualidade, porque o texto dissertativo argumentativo exige, né, que a discussão seja atual. A atualidade. Eu tenho problema, eu vou falando e aí eu esqueço a palavra. Eu já tinha falado pra você, né, que era para não se preocupar. Eu faço isso o tempo inteiro. Tá amplo demais isso daí? Tá, se tem que combater, aqui tem um problema, não tem? Olha o problema aqui, ó. Porque se não tivesse que combater, tava tudo bom, não tinha problema. Na atualidade é hoje, tá? Vamos deixar isso bem claro. E é hoje aonde? Pô, no Brasil, o órgão é a AFA, você vai fazer SPSEC, você não vai discutir um problema que está acontecendo lá na Holanda, lá na Finlândia. Pode exemplificar, mas tem que trazer isso para a realidade do Brasil, de hoje. Não do século passado, tá? Mas eu não posso fazer uma retomada histórica para apresentar o tema? Pode, mas não falar como se tivesse no ano 1950, por exemplo. A gente já teve alunos que escreveu o texto como se não estivesse vivendo hoje, 2018, mas vivendo há 60 anos atrás. Não pode fazer isso. Preconceitos. E aí, meu amigo, olha que delícia. Posso falar sobre o que aqui? Que preconceitos? Posso falar de preconceito geral? Melhor a gente se fechar nos temas que foram dados. Olha o preconceito que está primeiro no texto explícito da proposta. Negros, gays, mulheres. Não é? E aí, o que você entende quando você vê um texto desse? Que fala, eu gosto de ser gay. O cara fala, que legal. O que você entende, Luana, quando você lê um texto desse? Eu gosto de ser negro, que legal. Eu gosto de ser branco. É ruim falar que você gosta de ser branco? Meu filho, você sofreu algum tipo de preconceito na vida? Desde que aconteceu, desde que o mundo é mundo, não é? No Brasil, lá dos 1500, você sofreu algum tipo de tentativa abusiva sobre o seu corpo, sobre a sua família, sobre a sua trajetória enquanto ser humano pelo tom da sua pele? Não. Então, falar que você gosta de ser branco é perpetuar o preconceito, sim. Falar que gosta de ser hétero, tem que ter o dia hétero. Quando começam as manifestações gays aí em São Paulo, que é no meio do ano, né? Agora, que com a palhaçada, fica essa viadada toda lá, toda fantasiada, tem que fazer a passeata hétero. Você já sofreu algum preconceito de ser hétero? Você precisa se reafirmar todo dia enquanto mulher, né, Liz? Porque, a mulher bateu, tinha que ser mulher, não sabe dirigir, né? Ou então fez um deslize no trabalho, porque todo mundo faz bobagem, né? Um dia você comete um erro. Mas é mulher, tadinha. Coitada, tá naqueles dias. Ih, tá irritadinha hoje, Liz? Só podia ser mulher. Não é assim que faz no trabalho? Você sofre algum preconceito por ser homem? Não sofre. Então falar que gosta de ser homem, que gosta de ser hétero, que gosta de ser branco, é sim, parceiro. Tá? Perpetuar o preconceito.
Se você não sabia disso, tá sabendo agora. Que tipo de preconceito a gente pode abordar aqui? Deixa eu botar de outra cor, porque eu gosto de mundo colorido. 10 minutos para acabar. Tá vendo? Você não é pressionado por uma plaquinha dessa aqui. Isso aqui é uma plaquinha opressora. Você tá dando aquela aula com todo prazer, com todo gosto, e vem ali e enfia 10 minutos. Goela abaixo. Pode falar de gay, pode falar de preconceito racial, aí vão falar de negro e de índio, porque tem cota para indígena. Cota racial, gente, de faculdade, é a coisa mais absurda que você vê. Lá no FMG tem 10 processos. Eu acompanho o site da faculdade que eu me formei. Tem 10 processos de gente que entrou com cota, mas que não precisa. Olha que bonito. Não é? Ah, mas o meu pai é negro. O meu pai é negro. Olha para o meu tom de pele. Olha para o meu cabelo. Eu sofri algum tipo de preconceito na minha vida? Não é se tem no sangue, amigo. O seu corpo, a sua cara, o seu tom de pele. Quando alguém olha para você, alguém fala... Então, você não precisa de cota, tá? A gente devia ter uma aula só disso, para mostrar quando que usa cota, quando que não usa cota. Não é? Ai, minha bisavó era índia. Aí a pessoa é loirinha, né? Com aquele olhão azul. Você ouviu isso? Hein, Liz? Minha avó era índia. Aí aquele cabelo loirinho, esticadinho, olhão azul. Pô, eu nem duvido que o avô ou a avó seja índia mesmo, indígena. Mas aí quando você traz isso pra cota, tem que parecer índio. Porque o que parece é que dá preconceito. Ah, eu pareço magra. Beleza, mas eu tô gorda. Se eu fosse gorda de verdade, eu ia parecer gorda de verdade, eu ia ter preconceito. Aí eu ia ser maltratada, discriminada. Senta no ônibus, aquela gorda que entalou no banco do ônibus, não é? Mas eu tô gorda, o meu IMC, índice de massa corporal, segundo o médico que tá me examinando, que vai me ajudar a perder 22 quilos, diz que eu sou obesa. Mas eu sofro preconceito? Da mulher que pesa 150 quilos? Não. Eu preciso de atendimento especial para obesidade? Não. Gay, negro, mulher. Ah, não existe disso mais não. É mimimi feministas, né? Mais uma sapatão no mundo que virou feminista e virou sapatão. Como se sapatão fosse um problema. É problema? Eu não sei entender de onde o povo tira tanto problema. Quem mais? Deficiente. Deficiente físico, maior ou menor grau? O que mais que a gente pode botar aqui no hall das deficiências? Pô, pode usar até variação linguística, escolaridade. Desconhecimento e escolaridade. Da norma culta também gera preconceito. O cara fala problema. Por quê? Porque ele fala problema porque acha legal? Não, porque ele desconhece algo que você teve o privilégio de estudar desde quando foi para a escola aos 3 anos de idade, né? Que é o que manda a legislação. Ir para a escola com 3, 4 anos, não é isso? Você aprendeu a falar escola, problema, psicológico, advogado, não advogado. A pessoa que não teve uma escolarização regular, ela não sabe falar, ela é burra. Não, ela desconhece, mas vai sofrer preconceito? Ah, vai, né? Procurar um emprego e falar, você tem... Ai, mas você tem só o ensino fundamental? Não tem lugar para você aqui. Isso é preconceito, não é, gente? Pronto. Bom, então tem que escolher, ó, o assunto é bem amplo, tá? Já fechamos aqui que é hoje, então vai usar exemplo atual, buscar na sociedade onde você está vendo esse tipo de problema e vai buscar no Brasil, tá? Que é onde acontece a maior problemática aí do mundo. Vai buscar aqui, ó, dentre os que eu citei, deve ter muito mais, tá? Um elemento, mulher, e tem problema para combater. Então, que problema que tem? Salário, né? Não é todo lugar que as mulheres recebem iguais aos homens para exercer a mesma função. Não é toda empresa, por exemplo, que oferece às mulheres cargos de chefia. Tem empresas altamente misóginas, disfarçada a misoginia, né, Liz? A gente vê isso o tempo inteiro, né, Luana? A gente é mulher, a gente sabe disso. Tem lá uma mulher e um homem com a mesma capacidade, o mesmo tempo na empresa, a mesma idade, a mesma escolaridade. E aí, na hora de botar um cargo de liderança, você vai botar quem? O homem. Por quê? A mulher casa, a mulher tem filho, a mulher tem que sair mais cedo para poder levar o menino no médico. A mulher fica grávida, aí vai ficar grávida de novo, aí não vai vir trabalhar, não é?
A mulher tem problema, ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer compra, ainda está estigmatizado isso, tá? Salário, equiparação salarial ou equiparação no trabalho. O que mais que a gente precisa combater quando pega o preconceito? E aí dentro desse assunto grande aqui, ó, desse tema grande, eu pego um assunto para discutir e usar aí no desenvolvimento, né, com 2 parágrafos. O que mais? Não existe preconceito contra a mulher e a violência. E o cara que bate na mulher só porque ela resolveu botar uma saia mais curta, ou que botou um batom vermelho e falou, tira esse batom, não é isso? E o cara que sai, mas ele me ama, ele é muito ciumento, não é? E aí no bar, só porque ela deu uma dançadinha, o cara achou que tava sexy demais, passa a mão pelo braço e sai arrastando a mulher. Isso é violência. Não é cuidado, não é cuidado, é violência. Violência. Tá? Ó, já busquei 2 vertentes aí para buscar para cá, ó, nos 2 parágrafos. O SPSEC é aquele lance, né? Não pode ser menos que 25, nem pode passar de 30. Então, se você usar 31, é descontado ponto. Se você usar 24, é descontado ponto. Então, organize o seu texto direitinho para não ter problema com isso, tá bom? Aqui você vai apresentar o tema de maneira generalista e aí, se você quiser fazer, apresentar. Uma contextualização histórica de como a mulher lá em 1950, 30, vem sofrendo preconceito, 29, né? Porque aí a gente já pega um momento histórico inteiro. Até o dia de hoje, para mostrar que tem um preconceito, no desenvolvimento você vai pegar 2 assuntos e vai mostrar como resolver. Mas não é proposta nem Érica, mas pode fazer. Se você lê o edital que saiu hoje, está lá no Diário Oficial, não há nada que impeça você de, na prova do SPSEC, lá na conclusão, fazer o modelo Enem, aquele que tem proposta de intervenção, em que você vai pegar agentes sociais transformadores que vão te ajudar a resolver o problema, que é combater o preconceito de quem? Eu escolhi mulher, na atualidade hoje no Brasil. Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Pega 2 ou 3, pega 3, né? Porque o governo está sempre ali, a obrigação do governo da família fazer alguma coisa sempre, tá? Escola, também, toda vez que a escola ajuda a família e o governo, as coisas fluem melhor, não é? E a mídia, que é o maior hoje, a televisão aberta, né? É o maior órgão de comunicação que atende todo mundo tem acesso, tá? Ao mais pobre, ao mais rico, todo mundo em algum momento passa aí, vê a Globo, SBT, Record. Então, uma obrigação de alguns desses agentes transformadores fazer alguma coisa para, de fato, transformar a sociedade. Eu não quero fazer modelo Enem. Pode? Pode, mas, por exemplo, esse tipo de tema cabe, fica até mais fácil. Não quer fazer modelo Enem, vai fazer aquela retomada conclusiva, sintetizar tudo que você defendeu aqui, ó, no desenvolvimento, e ratificar, bater o martelo, falar, é isso aí, pronto, acabou. Tá bom?